ver, porque a minha webcam não está funcionando ainda. Aliás, não chegou, na verdade, né? Então ainda não, vocês não vão me ver ainda. Mas tudo bem. Deixa eu... Ok. Pessoal, ó, Carlos. Oi, Eliane, Carlos. Oi, Eliane, Carlos. Tudo bem? Olha. Vamos ajeitar aqui para ver agora. Ainda? Oi, tudo bem, dona Clara? Dona Clara. Vai. Vocês ainda não vão me ver, tá? Porque eu ainda estou sem a câmera. Tá muito escondido, hein? Então, é eu que o diga, viu? O amigo oculto. Bom, vamos ver o que vai acontecer hoje, né? Cadê? Tá aqui. A prece inicial é a Fernanda, né? Que ainda não entrou, mas daqui a pouco já vai estar. A Lucélia faz o Evangelho, aí eu leio o Livro dos Espíritos, a Eliane faz as vibrações e o Carlos a prece final, certo? Isso. Ok. Então vamos esperar um minutinho, né? Eu vou ler, mas eu não sei explicar, e vocês me ajudam. Vocês explicam. Com certeza. Não, fica tranquilo. Todo mundo colabora, fala um pouquinho e fica tudo certo. Falando nisso, vocês estão me ouvindo bem, não? Sim. Opa, muito bem. Ok. A Marli não vai entrar, né? Não, o Marli disse que não. Ok. No caso da Fernanda não entrar às 6 horas, a gente poderia talvez inverter, Carlos? Você faz a prece inicial e ela faz a final? Podemos? Para não começar fora do horário, né? Sim. Tudo bem? Tudo ótimo. Tranquilo. E caso ela não entre, eu faço a final também, não tem problema. Não, aí a gente pode dividir também, né? Aí. Tamo junto. Exatamente. Bom, vocês querem esperar? Vamos começar, né? Vamos lá. Então vamos acalmando os nossos corações. Vamos silenciando nossas mentes. Vamos buscando a conexão com a equipe espiritual que abrilhanta esse nosso estudo de toda semana, todo sábado. Nós possamos estar junto deles. Nós possamos abrir os corações e mentes para poder receber essa instrução que eles nos passam. Rogamos a Deus Todo-Poderoso enviar-nos os bons espíritos para nos assistirem. Que afaste aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da cilada. Afastai também os espíritos maldosos, encarnados ou não, que podem tentar lançar a desunião entre nós e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir neste recinto, fazei e não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignai-vos a vir instruir-nos e tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Desviai-nos de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja ou ciúme. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, e pelos sentimentos que nos animarem, reconheçamos a vossa salutar influência. Se estiverem entre nós espíritos encarnados ou não, que foram atraídos por outros sentimentos, e não os do bem, abri os seus olhos à luz e perdoai-lhes, como nós lhes perdoamos, se vierem com intenções maldosas. Nós rogamos principalmente ao espírito de Francisco de Assis, nosso guia espiritual, para que nos assista e vele por nós.
Assim seja. Oi, Fer, tudo bem? Fer. Ah, o Pedrão aí também. Boa noite. Boa noite. Eu tô sem a webcam ainda, tá? Tô esperando chegar, por isso que vocês não vão ver a minha cara feia, tá? Ô, Fer, a gente inverteu, tudo bem? O Carlos fez a inicial, você faz a final? Claro. Beleza. Ok. Obrigado, viu? Vamos lá, Lucélia, manda. Eu vou ler. Leia. Servir a Deus e mano. Salvação dos ricos, guardai-vos da avareza. Jesus em casa de Zaqueu. Parábola do mal rico, parábola dos talentos, utilidade providencial da fortuna, desigualdade das riquezas, instrução dos espíritos, a verdade, a verdadeira propriedade, emprego da fortuna e desprendimento dos bens terrenos. E hoje é salvação dos ricos. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas. Lucas, capítulo 16, versículo 13. E eis que, chegando-lhe a ele, um lhe disse: Bom mestre, que obras boas devo eu fazer para alcançar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Porém, se tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Eles lhe perguntou quais, e Jesus lhe disse: não cometerás homicídio, não adulterarás, não cometerás furto, não dirás falsos testemunhos, honra o teu pai e a tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. O mancebo lhe disse: Eu tenho guardado tudo isso desde a minha mocidade, que me falta ainda. Ainda? Jesus lhe respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O mancebo, porém, como ouviu essa palavra, retirou-se triste, porque tinha muitos bens. E Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificultosamente entrará no reino dos céus. Ainda vos digo mais, que mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Muito bem. Vocês querem comentar? Vamos lá, vamos começar. Bom, o item 1, ele está bem claro, né? Agora, no item 2, nós podemos dizer assim: quando Jesus fala para o jovem que procurou por ele que ele deveria se desfazer de tudo o que ele tinha para seguir Jesus, eu honro o pai, eu honro mãe, eu ajudo, eu faço bem para as pessoas, mas espera aí, e desfazer dos meus bens não dá. E esse bens aqui, a gente não pode interpretar apenas como os bens materiais, o dinheiro. É difícil para a gente abrir mão de qualquer coisa, né? Nosso egoísmo ainda é grande. Nosso orgulho, nossa vaidade. Não é só bens materiais. Quando fala que um filho vai morar longe da gente, a gente já fica assim. Por quê? Porque vai morar longe. A gente quer todo mundo por perto de nós. Filhos, netos. Mas não é assim a vida. Nós não criamos filhos para nós. Nunca. Da mesma forma, o dinheiro é passageiro.
não vai ficar com a gente. Ele tem uma finalidade útil. E não há nada contra a riqueza. Pode ser rico. O que você precisa fazer? Com a sua riqueza, ajudar aqueles que são mais desprovidos. Isto não tornando assistencialismo. A pessoa não pode ficar refém de você pro resto da vida. Porque senão, como que ela vai fazer para sobreviver se você um dia ou muda de cidade, ou empobrece, ou vem a desencarnar? Ela não sobrevive. Então você não ensinou, você tornou-a dependente de ti. Então é importante a gente sempre fazer essa avaliação se nós estamos usando bem aquilo que é nosso, bem material, o bem intelectual, se eu não estou usando o meu bem intelectual para menosprezar outras pessoas. Por quê? Tem muita gente que tem intelectualidade enorme, mas menospreza o teu irmão. Então, a gente precisa estar sempre se policiando. A gente fala muito, principalmente o Marcelo, do orai e vigiai. E isto é constantemente, para tudo que acontece na nossa vida. Porque senão a gente acaba fazendo errado, sabendo como fazer o certo. E aí é que é um problema. Porque se eu não sei fazer certo e eu não faço, não tem um peso muito grande. Agora, se eu sei qual é o certo e erro, o peso é muito grande. Eu só queria acrescentar que, veja, como o Carlos já falou, a riqueza não é um problema, né? O problema é o que a gente faz da riqueza. É bom você ter riqueza, você ser próspero. Claro que é. Mas o problema, quando Jesus falou que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, na verdade, ele se referia à questão do rico. O rico, não todos, né, obviamente, eu já conheci vários que não eram, mas normalmente ele é muito apegado àquilo que ele tem, certo? E aí, na verdade, o problema não é a riqueza, é o apego dele aos bens terrenos. Isso é que atrapalha e que impede que ele possa fazer mais coisas, né? Em prol das pessoas que precisam. É isso. Alguém mais gostaria de falar, comentar? O problema não é a riqueza, é o rico, né? Exatamente. O problema não é a internet, é o usuário da internet. Exatamente. É o que eu sempre falo, né? Nunca é o instrumento ou a ferramenta, é a pessoa. Isso. Uma faca, ela pode cortar um pão e distribuir entre os pobres um pedaço de pão, ou você pode matar alguém. A faca que é ruim? Não, é a pessoa. Exatamente. É a ferramenta. Alguém mais? Tá achando que o Pedro tá louco para falar? Não sei. Não vai falar não, Pedro? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Pelo celular da frente dá para falar. Ok. Então, também tem uma questão dessas pessoas, os ricos, né? Vamos dizer assim, quando eles desencarnam, eles ficam muito presos a esse plano, né? Eles não conseguem sair desse plano devido ao apego ao dinheiro, aos bens, e às vezes ficam por muito tempo sofrendo aqui. Às vezes nem sabe que desencarnou. Sim. Pedro, teve um trabalho mediúnico e nós pegamos um senhor de terras que há mais de 100 anos ele ainda estava rondando, porque ele não conseguia desapegar daquela terra que não era mais dele, né? Mais de 100 anos ele ainda rondando as terras, já virou casa, não era mais fazenda, já era um bairro de uma cidade, e ele ainda ali perdido. O que estão usando minhas terras? Como? Esse apego é muito complicado. Sim. Aliás, qualquer apego, né, gente? Não é só o dinheiro, né? Sim. Qualquer apego. Qualquer apego. Uma vez eu li eu vou procurar essa fala de um rabi, a igreja judaica. Ele falou uma coisa muito interessante. Mas, resumindo, ele quis dizer o seguinte: quem ama, liberta, não prende.
Quem ama liberta, não prende. Bom, podemos ir para o Livro dos Espíritos, não? Sim. Sim. Então, estamos na pergunta 473, a gente vai falar sobre os possessos. Podemos ir? Todo mundo já achou? Sim, sim. Ok. Então vamos lá. Pergunta 473. Eu não sei se eu divido em dois. O que vocês acham, hein? Vai do seu feeling. Acho que eu vou dividir, mas vamos lá. Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? O espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Identifica-se com um espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até ao termo fixado para a sua existência material. Bom, o relacionamento do plano material com o plano espiritual, ele é sempre mental. Então, quando um espírito ele toma posse, vamos dizer assim, de um encarnado, não é, como ele diz aqui, não é que ele entra no corpo, mas é a questão da vibração, né, que a gente sempre fala. Se você tem uma vibração ruim, baixa, alguém que está rondando, porque vocês sabem disso, né? Que existem espíritos ao redor de todo mundo aqui, né? Eu tenho ao redor de mim, a Fernanda e o Pedro estão lá também, tem, o Carlos na casa dele, a Lucélia, todo mundo tá. Deve ter uma meia dúzia de espíritos aí atrás, né? E, né, Pedro? Né? E aí, eles não vão atuar em nós se nós mantivermos um nível bom, né? Carlos falou, eu vou falar de novo. Oh, que coisa chata, mas vou falar de novo. Orai e vigiai. Se a gente orar e vigiar aquilo que a gente pensar, né? Se a gente impedir impedir não, segurar a impulsividade, como eu já falei com vocês, né? Tudo bem, aí você consegue controlar seu pensamento. Eles não vão tomar posse de você, né? Tem muita gente que fala da macumba, fizeram macumba para mim, não sei o quê. Gente, a pessoa ela até pode fazer um trabalho, né? Querer o seu mal, mas se você não estiver vibratoriamente no mesmo nível, não vai acontecer nada com você. Absolutamente nada. Esses dias eu estava assistindo um vídeo do Saulo Calderon, né? Que é o projecionista, e ele falou, gente, ele estava falando sobre o medo que a gente tem de espírito, né? Ele falou assim: não tem porquê você ter medo. Eles não podem fazer nada contra você. Porque se você estiver num nível acima, não acontece nada. Inclusive, ele falou, deu uns números muito interessantes que eu vou passar para vocês. Ele fez uma pesquisa e no Brasil, né, entre as pessoas, cerca de 11% das pessoas no Brasil têm medo de espírito. Né, assim, todas as religiões. 11%. Entre os espíritas, isso sobe para 90%. Aí ele falou assim, pô, mas que vergonha, nós? Como assim nós? Não pode isso, tá errado. Diga, lá, Eliana. Eu sou espírita, trabalho em trabalho mediúnico e tenho medo de espírito. Lá. Então, não tem porquê, né, gente? Eu sei que a gente, no dia a dia, a gente não consegue manter aquele nível, né?
toda hora, né? Sempre acontece alguma coisa, a gente fica irritado, né? Mas a lei é simples, é muito clara. Você só vai ser afetado se você baixar o seu nível. E ponto final. Tudo bem? Algum comentário? Lei de atração. Lei da atração, exatamente. Ô, Marcelo, Oi. eu não tenho medo de ser afetada, eu não quero ver, Ah, sim. tenho medo de ver. Então, não precisa, não é a minha, não preciso dessa parte. Ok. Posso prosseguir, então? Pode. Pergunta 474. Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito de modo a se achar subjugada ou obsidiada, ao ponto de a sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada? Sem dúvida. E são esses os verdadeiros possessos. Mas é preciso saibas que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que sofre o consinta. Ah lá, tá vendo? Quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitos epilépticos ou loucos que mais necessitavam de médico que de exorcismos têm sido tomados por possesso. Aí o Kardec faz uma observação. O vocábulo possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, isto é, de uma categoria de seres maus por natureza e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo. Pois que, nesse sentido, não há demônios e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo. Não há possessos na conformidade da ideia a que esta palavra se acha associada. O termo possesso só se deve admitir como exprimindo a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. Uma coisa o que mais me chamou a atenção aqui é isso aqui, ó, quando o espírito responde assim: essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Então, às vezes, a pessoa, mas eu tenho eu mantenho sempre o equilíbrio do meu pensamento, tal. Mas aí aquela pessoa, ela tem, como é que eu vou dizer, aquele ponto de desequilíbrio. Tem uma coisa que, sei lá, vamos falar de sexo, por exemplo, que é uma coisa prazerosa. Ele tem um fraco por isso, né? E aí, ele se sente mal quando ele sente essa influência. Mas, como ele é uma pessoa que aprecia, né, o sexo de uma forma excessiva, ele chama. Então, na verdade, ele fala, nossa, não sei o quê, essa influência negativa, mas no fundo, ele deseja aquela influência negativa. Porque faz parte do nível dele. Ele vibra no mesmo nível, tá? Isso, qualquer outra coisa, né? Que a gente pensar. Alguém gostaria de complementar, por gentileza? Isso equivale a dizer, Marcelo, que a gente adoece porque quer. É. Aí é assim, não é que eu desejo ficar doente, eu vou ficar doente hoje. Não é isso. A gente vive baixando a nossa vibração. Atrai, fica doente, depois é difícil sarar. As doenças psicossomáticas não são doenças. É lógico, uma queda, tem uma fratura, é uma situação. Agora, as doenças psicossomáticas vêm porque nós baixamos a nossa vibração. E aí a gente acaba. O desejo que ele coloca aqui, eu entendo da seguinte forma: como eu não consigo, vocês falam do sexo, pode ser uma outra situação, me conter, eu desejo que aquilo aconteça involuntariamente. Sim. Porque eu me ligo através da minha mente. Exatamente. Com quem? Com aqueles que vão vir até mim para me julgar, me subjugar, a tomar posse de mim para que isso aconteça. Ele me faz de veículo. Isso acontece muito dentro de casas espíritas. Sim, verdade.
Não é algo que você fala assim, não, dentro da casa espírita isso não ocorre. Ocorre sim, porque há uma facilidade para isso. Nas reuniões individuais, nas conversas mais reservadas. Então, há uma grande chance disso acontecer. Sim, exatamente. É isso aí. Mais alguma observação? Podemos caminhar? 475. Pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Sempre é possível, a quem quer que seja, subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira. Por isso que os espíritos falam todo instante, né, que a evolução está relacionada a 3 pilares, né? O autoconhecimento, o conhecimento e a prática da caridade. Aqui eu cito o autoconhecimento, porque quando você se conhece profundamente, né? Quando você enxerga a sua alma, lá dentro da sua alma, sem medo do que você vai ver, você percebe quais são, você sabe quais são os seus vícios. Né? Então, esse tipo de fascinação, de possessão, ela torna-se mais difícil, porque você sabe em que momento da sua vida você pode, né, atrair espíritos desse tipo. Continuando, 476. Mas não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba? Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra? E nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Sendo ela um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia, desde que apele para o concurso dos bons espíritos. Por quê? Quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos, para afastá-los, e sobre os bons, para os atrair. Todavia, nada poderá, se o que estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso. Há pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeia os gostos e os desejos. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro coração, nenhuma influência exercerá. Os bons espíritos não lhe atendem ao chamado e os maus não o temem. Eu comparo isso ao trabalho que a gente faz de vibrações, né? A gente vibra pelas pessoas que precisam de ajuda, tal. Aí, de repente, alguém falou assim: o grupo lá está rezando para mim, mas não tá resolvendo nada. Aí pergunta assim: e você está fazendo o quê para se ajudar? Né? Você está fazendo as coisas da forma correta? Você está agindo corretamente? Você está tentando melhorar? Então, não adianta os bons espíritos ajudarem, né, a gente fazer vibração, se a própria pessoa ela não se ajuda. Não adianta, né? Certo? Sim. Trabalhando nos trabalhos de desobsessão, muitas vezes se repetia o nome da mesma pessoa semanalmente. Claro que a nossa função dentro desse trabalho de desobsessão é fazer o trabalho. Uhum. Agora, como você falou agora, o que essa pessoa fazia para que não voltasse mais os irmãozinhos? Sim. Porque não adianta a gente fazer o trabalho no dia da desobsessão descarregando todos eles. Se no dia seguinte essa pessoa não fizer nada para não atrair. Exatamente. Toda semana você vai fazer, vai tirar os amiguinhos de cima e eles vão voltar. Por quê? Porque a minha parte eu não estou fazendo. Que é justamente, né? Vamos repetir novamente: orar e vigiar. Eu estou conseguindo cair nas mesmas coisas. Sim, exatamente. Alguém mais? Podemos continuar? Continuar. 477. As formas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? Não. Estes últimos riem e se obstinam, quando vem alguém tomar isso a sério.
Por quê? Porque o mundo espiritual é o mundo do pensamento, não da materialidade, né? Você faz o que você quiser, não adianta. Se você não tiver dentro do seu coração obstinado em ajudar o outro, não vai adiantar nada, né? Você pode fazer o que você quiser, não vai adiantar nada. Formas não são formas externas, é a forma interna. 478. Pessoas animadas de boas intenções e que, nada obstante, não deixam de ser obsidiadas. Qual então o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Cansar-lhes a paciência, nenhum valor lhes dar as sugestões. Mostrar-lhes que perdem o tempo. Em vendo que nada conseguem, afastam-se. Se você... No dia a dia, a gente recebe uma série de... Todo mundo, né? Isso acontece com todo mundo. Aquela pessoa que te fecha no trânsito, aquela pessoa que ela é ignorante com você, né? Ela é bruta, uma série de situações. Várias situações acontecem, né? Para que a gente perca o equilíbrio e baixe a vibração. Se nós conseguirmos manter o equilíbrio, nada acontece. Então vai ter uma hora que os nossos amigos vão falar assim: quer saber? Vamos embora. Vamos tentar alguém que é mais fácil. Esse cara é osso duro de roer e caem fora. É isso. É isso. Por isso que trabalhar a impulsividade é a melhor coisa do mundo, né? É difícil. Mas quando a gente controla a impulsividade, tudo fica mais fácil, né? Tudo bem, gente? Posso continuar? Pode continuar. Eu vou acabar, gente. Falta só mais duas. Uhum. O assunto tá interessante, não tá, não? Sim. Sim. 479. A prece é meio eficiente para a cura da obsessão? A prece é em tudo um poderoso auxílio, mas, crede, que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Primeira coisa, a prece, como tudo relacionado ao plano espiritual, não é fórmula, é coração, é pensamento, tá? Eu acho que foi um texto que a Marli colocou no grupo, né? Que o senhor, o José, né? Ele fala assim, como é que é? Como é que ele falava lá? Oi, Jesus, eu sou o Zé, estou aqui vim te visitar. Isso, essa era a prece. Obrigado, Carlos. Ô, memória, hein? Essa era a prece dele, mas ele fazia com tanto amor que era ouvida. É isso, não é coisa externa, é o sentimento, né, que vale. E outra coisa que ele fala aqui, de novo, não adianta todo mundo, vamos ajudar o fulano, né? Vamos lá, vamos todo mundo ajudar. Mas o fulano não se ajuda, aí ia ficar difícil, né? Não é verdade? Exatamente. Perguntas? Comentários? Então eu vou para a última. Marcelo, Oi, diga. uma coisa. Então, isso serve também para quando a pessoa é muito carregada, assim, de julgamento, pensamentos negativos com relação ao seu redor e tal. Mesmo a gente orando, então, dificilmente alguma coisa vai acontecer de bom para essa pessoa, para, sei lá, ela Olha, existe assim, uma mais leve, parar com a negatividade. existe um ditado que fala assim, como é que é da água? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso, o Carlos é o meu complemento, né, Carlão? Exatamente isso. É que eu pensei justamente nela. Então, vai ter uma hora, vai ajudar, né? Mas se a pessoa continuar fazendo aquilo que atrai, tudo volta, né? Entendi. Não é que a nossa oração não funciona.
Os espíritos vão lá, eles, né, falam com o espírito, às vezes retiram o espírito, mas aí a pessoa ela continua com os mesmos hábitos não muito saudáveis, não adianta nada, o cara vai voltar. Uhum. Já Mas teve às vezes a pessoa pode talvez ser assim, não por influência de algum espírito ruim, mas porque passou por algumas coisas na vida que fez com que ela acreditasse que, sei lá, o mundo é horrível, as pessoas não são confiáveis e coisas do tipo. Então, veja, eu não julgo a pessoa por se sentir assim. Jamais. Julgamento Uhum. jamais. Porém, essa não é a postura correta, porque se ela fica assim, ela vai atrair quem pensa igual, concorda? Uhum. Talvez uma conversa, né? Sei lá, um psicólogo acompanhando, um psiquiatra, né? A gente tem que também pedir ajuda para os médicos da Terra. Não é só. A gente tem que pedir ajuda para eles. Ajuda técnica. Né? Porque aí a pessoa ela está de repente, um psicólogo, ou se você tem intimidade, fala assim: olha, por que você não revê suas atitudes? Sei lá, alguém que tenha intimidade com a pessoa, ou então um profissional para fazer isso, né? Mas a gente não julga, mas infelizmente funciona assim, é a lei da atração, né? Tem uma outra coisa também que ajuda, na verdade, né? Se a pessoa, tudo bem, ela está passando uma fase ruim, mas ela tem mérito, porque é uma pessoa que sempre foi boa, sempre ajudou os outros, sempre foi amiga das pessoas, né? Por mérito, de repente, a pessoa consiga ajuda mais direta. Mas o mérito, né, é de cada um. Tá. Obrigada, Marcelo. Ok. Mais alguém? Algum comentário? Não? Vamos terminar então. 480. O que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionada no Evangelho? Depende da interpretação que se lhe dê. Se chamais demônio ao mau espírito que subjuga o indivíduo, desde que se lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Se há ao demônio atribuídos a causa de uma enfermidade, quando a houverdes curado, direis com acerto que expulsaste o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que empresteis às palavras. As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdos, uma vez que se atenda apenas à forma, ou que se considere como realidade a alegoria. Compreendei bem isso e não o esqueçais nunca, pois que se presta a uma aplicação geral. Eu acho que ele está se referindo àquela passagem da Bíblia em que Jesus expulsa os demônios, né? Os espíritos, na verdade, e eles se alojam nos porcos, né? Acho que é essa passagem da Bíblia, não sei. Mas, enfim, é o que ele está falando aqui. Depende do que você interpretar, né? A gente sabe que, né? O que a gente sabe de positivo? Que existe a influência espiritual e que ela é eficaz dependendo do nosso nível vibratório. E ponto final. Né? É isso que a gente sabe. Né? Aqui, Marcelo, se aplica o que você disse também nas outras. Você expulsa o demônio? Ok. Mas se você mantiver a sua vibração, ele volta. Por quê? Você tirou aquele espírito imperfeito que estava atormentando. Mas ele, para sair de fato, você precisa sair da sua caixa de vibração. Sim. Se você mantiver a sua vibração, ele vai voltar. Exatamente. Vai embora. Simples assim. E ponto final, né? Porque o que acaba acontecendo? A nossa vida aqui na Terra, nesse plano de expiação de provas, a gente sabe que ela não é fácil. Sim. Quando Kardec pergunta se os espíritos podem influenciar, a resposta qual é? Muito mais do que vós imaginais.
Só que quem aceita a influenciação sou eu. Ele influencia para eu fazer coisa errada ou certa. E eu vou decidir o que eu quero fazer. Sim. Simples assim, é isso aí. É isso aí. É isso aí. É mais simples do que parece, porque realmente é simples, né? O difícil é a gente manter o equilíbrio, né? Isso que é difícil, né? Exatamente. O difícil é fazer a nossa parte. É exatamente, difícil é fazer a nossa parte. O Marcelo, É. entrando mais só aí nesse assunto, eu sempre lembro muito de uma palestra que eu assisti, ele é até escritor, do Agnaldo Paviani. Ele fazia umas palestras maravilhosas, ele batia na sua cara a palestra inteira e a gente dava risada do que ele falava. E aí, que você falou da gente fazer as orações para as outras pessoas, mas não fazer a nossa parte, né? Uhum. Ele falou que toda vez ele saía, encontrava uma pessoa e falava assim: ai, Agnaldo, reza para minha irmã. Você vai no centro, pede pela minha irmã não está passando bem, minha irmã está com obsessão. Ele falou até que um dia eu falei: mas cadê sua irmã? Ah, nada contra também quem vai, porque eu vou, né? Minha irmã não pode ir porque ela vai na academia nesse horário. Cuidar do corpo é bom, mas também precisa do espírito, né? Né? E aí também outra coisa que muito acontece é que você vai depender em alguma casa espírita e aí eles falam assim: ah, você precisa trabalhar. Ah, você tem um obsessor, você precisa trabalhar. Ele falou, chegava lá, aonde ele acho que era uma creche que ele tinha, ou orfanato, sei lá, que ele cuidava. A pessoa chegava e falava assim: ah, Agnaldo, eu fui em tal lugar e falaram que eu precisava trabalhar. Ah, é, minha irmã? Entra. Olha quanto caldeirão de sopa tem aqui. Não tem obsessor que fica perto de quem lava um caldeirão de sopa daqui. Ele não quer ficar perto de você. Ah, mas eu preciso trabalhar. Vem varrer aqui. Ele falou, tinha um caminho, uma entrada cheio de árvores. Chegava nessa época que caía as folhas. Ah, precisa trabalhar. Pega a vassoura e varre tudo aqui. Não tem obsessor que fica perto. Então, quer dizer, não é tudo espiritual, né? E a nossa parte? Sim, Aonde? sim. A maioria das E o pessoas, ponto que a elas... gente... Perdão, Marcelo. Não, pode falar, Fê, pode falar. Não, eu ia dizer, comentar só que o quanto a gente desanuvia quando está fazendo algum serviço que é mais braçal, né? Porque a gente vai digerindo determinadas coisas, problemas e tal, você vai pensando ali consigo mesmo, aquela discussão interna, e muitas vezes você consegue digerir só por ter ficado esse momento consigo mesmo. Sim, sim, perfeito. Sabe, gente, quem já teve envolvido um bom tempo em centro, né? O Carlos já teve, a Eliane, eu. O centro espírita é o lugar mais difícil que existe. Porque todo mundo, todas as, não é pecado, todas as tipos de influência que você imaginar, os espíritos estão lá, porque eles querem que a gente pare com o trabalho. E olha, vou te falar uma coisa, a maioria cai, viu? A maioria cai. Certo, Carlos? Sim, com certeza. É, Vaidade, orgulho. exatamente. Se acha o máximo, não é só porque faz alguma coisa. E aí eu sempre falo, né? Não tem que ficar se achando porque você faz alguma coisa. Você tá fazendo nada mais do que sua obrigação, Né? Exatamente. né? É seu dever, não é uma coisa. É bonitinho. Não, é seu dever, né? Como cidadão. Bom, podemos fazer as vibrações, então? Sim. Ok. Então vamos lá. Então, vamos, neste momento, nos conectar em pensamento e vamos pedir que os amigos espirituais estejam no lar, nos nossos lares, nos unam em pensamento e que as nossas vibrações do momento sejam lançadas pelo nosso planeta Terra. Vamos pedir pelos países que se encontram em guerra,
que uma vibração de paz possam chegar até eles. E vamos pedir também pelo nosso país, que neste momento está entrando em uma era política, e que a gente sabe que tem muitas discussões e muitas brigas. Então, também que as nossas vibrações sejam espalhadas por todo o nosso país. E chega até a nossa amiga Conceição e Portugal. Muita luz, muita paz. A nossa amiga em Portugal. Vamos pedir por aqueles irmãos que formam o grupo Francisco de Assis e que não puderam participar hoje. E o lar também de cada um deles possa ser visitado, possa ser amparado pela espiritualidade amiga. E vamos pedir por nós mesmos. Nós e os nossos familiares também possam ser amparados e possam ser visitados. Que nesse momento, os nossos lares possa ser feita a limpeza espiritual. Que os amigos possam visitar os nossos lares, se tiver algum irmão necessitado, que possa ser socorrido a uma casa espírita, para que eles possam ser orientados e possam seguir o seu caminho. Vamos pedir por todos aqueles irmãos que estão doentes, estão internados em um leito de hospitais, em UTIs, por todos os hospitais, Santa Casas, pronto atendimentos, que neste momento possa ser visitados. Vamos enviar uma faísca de saúde a esses irmãos, que eles possam receber e possam sentir ânimo para poder lutar pela sua vida e pela sua encarnação. Vamos pedir por aqueles irmãos que neste momento estão em um asilo, abrigo de idosos, casas de repouso, que estão se sentindo desamparados pelos seus filhos, que nós possamos enviar um abraço a cada um desses irmãos, que eles possam se sentir reconfortados. E vamos também pedir por aqueles irmãos, por aquelas crianças, pequenos no seu corpo material, mas não sabemos a idade do espírito que habita essas crianças. Mas neste momento estão em orfanatos, creches, e também não têm o afago da mãe e do pai, um carinho. Neste momento também possam ser visitados e recebam o nosso abraço. Vamos pedir por aqueles irmãos que não têm um lar para morar, estão morando nas ruas, embaixo de pontes, de árvores, e eles possam receber também o nosso abraço e o nosso carinho. E vamos pedir também por aqueles irmãos viciados que estão em clínicas fazendo tratamentos, qualquer tipo de vício. Sabemos o quanto é difícil abandonar qualquer tipo de vício que a gente tem, mas que eles também possam receber a visita e o nosso carinho. Vamos pedir por irmãos que neste momento se encontram em penitenciárias, cadeias públicas, que eles possam receber também a nossa visita e o nosso amparo. E vamos pedir por aqueles irmãos que estão com depressão, que eles também recebam o nosso carinho. Irmãos que pensam neste momento em um suicídio, em encurtar a vida, que eles possam também ter essas vibrações de amor e de paz.
que eles possam ser amparados, que eles possam ser protegidos pela espiritualidade amiga. E vamos fazer uma grande vibração neste amor, neste momento. Pensar em Jesus, que ele que foi o maior ser de amor que esteve aqui na Terra. E vamos enviar muito amor a todos os irmãos que estão na nossa lista dos assistidos. Sejam esses irmãos encarnados, os amigos espirituais sabem da necessidade de cada um deles, sabem onde eles estão, que as nossas vibrações possam chegar até eles. Ou sejam os irmãos desencarnados, que também possam receber a paz, possam receber muita luz, aquele que não foi socorrido, que possa neste momento receber o auxílio dos irmãos socorristas. Então vamos vibrando muita luz que possa ser levado a todos esses irmãos. E vamos pedir que os amigos espirituais possam neste momento fluidificar a nossa água. Aqueles que têm a água ao seu lado, que possa ser fluidificado com o remédio necessário para acalmar as nossas dores. Que assim seja. Então, nós encerramos nossa reunião de hoje, agradecendo a espiritualidade amiga, nossos mentores espirituais, que estão nos auxiliando em nossos estudos, em nossa caminhada, na evolução neste plano terrestre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a semana que se iniciará amanhã seja de bênçãos, seja de leveza, prosperidade, e que nós possamos aproveitar cada oportunidade que tivermos para espalhar o amor, a caridade, uma palavra amiga, e podemos evoluir em nossa caminhada. Amém. Muito bem. Fer, você não estava, não sei se eu faltei, não estava na... bom, eu acho que foi na quarta, né, gente, que a gente falou sobre a visita no abrigo. Sim. Então, a Fer não estava, nem o Pedro. Eu estava gripada final de semana passado. Não, tranquilo. Só para te falar que a gente vai dia 29 de setembro, tá? Uhum. Para a gente visitar os nossos amigos lá, tá? Tá Legal, legal. Sim. Eu acho que o Pedro deveria levar a bateria e tocar para os velhinhos lá, não sei. Nossa, eles iriam adorar. Imagina, que loucura. Eles iriam adorar. Você imagina? Então. Nós temos uma senhorinha que canta muito bem lá. Lá, tá vendo? Tem mesmo. É mesmo? Lá. Seria bom, hein? Agora eu dei a ideia, você está perdido, Pedro. Vou montar a banda do grupo. Então, Oh, é verdade. os amigos do abrigo. Ok, pessoal. Então, um bom fim de semana para vocês, tá? Bom fim de semana para Boa vocês. semana, até quarta, se Deus quiser. Se Deus quiser, bom final de semana. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, dona Clara. Tchau, tchau.